Bom, boa tarde a todos. Nós estamos começando, então, essa mesa redonda intitulada Fumo no Brasil, Avanços e Perspectivas. Nós temos hoje como participantes da mesa três expoentes do controle do tabaco no Brasil. Nós estamos começando, então, essa mesa redonda intitulada Fumo no Brasil, Avanços e Perspectivas. Nós temos hoje como participantes da mesa três expoentes do controle do tabaco no Brasil. Bruna, acho que está tendo um retorno aqui. Por acaso você está com o site ligado? Oi, o que aconteceu? O site do Congresso. Participantes da mesa, três. Valesca, você está com o site do Congresso ligado? Aberto? Agora foi. Valesca, você está sem som. É porque eu suponho que seja porque eu estou com o site ligado também, não é isso? Que eu estava assistindo o Congresso. Exatamente. Peço que fechem por gentileza. Perdão. Então, eu peço desculpas à audiência, né? Porque eu vi o retorno, porque eu estava assistindo o Congresso de manhã. Então, hoje nós temos três pessoas que são, assim, têm uma história no controle do tabaco do Brasil, né? Que são grandes amigos. Estela Bialos, que é professora e pesquisadora da Universidade da Califórnia em São Francisco, o André Sklow, que é pesquisador do INCA, e a Mônica Andrés, que é diretora da CT Promoção da Saúde, que é a principal organização da sociedade civil de controle do tabaco no país. Então, vamos começar logo com a apresentação da Estela. Estela, você tem 20 minutos. A Estela é professora e pesquisadora da Universidade da Califórnia em São Francisco, que é um centro colaborador da OMS para o controle do tabaco, e vai falar sobre a saúde pública e a regulação de cigarros eletrônicos, avanços e a saúde pública e regulamentação de cigarros eletrônicos, tá? Estela, você tem a palavra. Obrigada, Valesca, obrigado aos organizadores do Congresso pelo convite de participar. É bastante em voga, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Como que a gente vai resolver esse assunto e qual o impacto que esses produtos podem ter na saúde pública. Mas eu gostaria de começar por uma questão de definição, porque a gente usa o termo cigarro eletrônico e, na verdade, não existe um cigarro eletrônico. O termo representa uma gama enorme de produtos, cada produto com uma característica própria, cada produto com um perfil de risco próprio. Então, quando a gente diz cigarro eletrônico, tem que tomar muito cuidado, porque não existe um cigarro eletrônico, existe uma quantidade. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, o Food and Drug Administration, né, que é o nosso equivalente da Anvisa, começou finalmente um processo para rever e autorizar ou não a venda desses produtos no mercado americano. E eles estão, no momento, revisando a solicitação de venda de 6,5 milhões de produtos, para a gente ver que realmente dizer cigarro eletrônico é bom, é ruim, é uma simplificação extrema. E até esse mês, eles autorizaram um tipo de cigarro eletrônico e recusaram mais de 300 solicitações, que representam mais de 1,5 milhão de produtos. Então, a gente tem que sempre ter muita cautela com qualquer declaração de que é bom ou ruim. O produto que foi autorizado para venda não foi aprovado, foi autorizado para venda aqui nos Estados Unidos. É um produto que se chama Vusisolo, que é da BAT, que no Brasil é a BAT Brasil, a antiga Souza Cruz.
Eles apenas autorizaram o sabor tabaco e menta, os outros sabores não foram autorizados. Como eu disse, não é um selo de aprovação, nem um selo de segurança. Foi autorizado com bastante restrições de marketing, que a gente vai ver se seriam suficientes para realmente não causar aumento de uso, sobretudo entre jovens. E, na solicitação de autorização, a companhia não apresentou nenhum dado de risco para o adolescente específico para esse produto. Então, a gente vai ter ainda que saber o que vai acontecer. A evidência que a companhia apresentou que esse produto especificamente auxilia a parar de fumar cigarro, eu julgo bastante fraca. Eles disseram que em torno de 1,5% a 6,7% de adultos fumantes fizeram a troca por um tempo ainda a ser determinado, ou seja, a maioria dos fumantes não se tornaram usuários desses produtos, e foi estabelecida uma vigilância, sobretudo para monitorar o marketing e entender se o impacto final vai ser positivo ou negativo para a saúde pública. E eu só queria trazer aqui que essa questão do marketing vai ser complicado, porque esse produto, no momento, é patrocinador de carros de corrida. E nós que já estamos fazendo controle do tabaco há algum tempo, né? Já passamos aqui de um tempo, sobretudo eu, a gente lembra do tempo, né? Que os carros de Fórmula 1 eram patrocinados por cigarro, e agora estamos aqui com carros patrocinados por cigarro eletrônico. Então, o impacto desse marketing está a ser determinado. A outra coisa que é bom lembrar é que existem outros produtos, né? Por exemplo, no Brasil, eles são todos classificados como dispositivos eletrônicos de fumar. E aí está incluído também o cigarro aquecido, o tabaco aquecido, e os híbridos. O híbrido, a nicotina é líquida, mas tem um tabaco. E a nicotina aquece e passa pelo tabaco para entregar o prazer de fumar, né? Tanto a nicotina quanto o tabaco. Em geral, a regulamentação tanto do cigarro eletrônico como desses outros produtos varia muito de acordo com a definição legal de cada país, se esses são produtos de tabaco, se não são produtos de tabaco, quais são produtos de tabaco, né? Independente do tipo de classificação e definição, a Convenção Quadro, da qual o Brasil é parte, recomenda que exista regulamentação, sobretudo para evitar o aumento de consumo entre os jovens. Quanto aos benefícios, aqui é mais uma imagem para mostrar a grande variedade de produtos que existem de cigarro eletrônico. Então, a gente tem sempre que lembrar também, quando avaliar as pesquisas científicas que mostram ou os benefícios ou os danos, é que geralmente os resultados dessas pesquisas só são aplicáveis àquele tipo de produto que foi utilizado naquela pesquisa. Eles não são generalizados porque a quantidade de nicotina, a quantidade de outras substâncias tóxicas, a quantidade de metal pesado varia de produto para produto. Então, mais uma vez, a gente tem que ter muito cuidado com qualquer simplificação ou generalização de qualquer produto sendo beneficial, sobretudo. Um dos argumentos de que esses produtos trariam benefícios à saúde pública seria de que ajudam adultos que fumam a parar de fumar cigarro dentro de certas condições específicas, e isso é muito importante. E essas condições específicas incluem acompanhamento clínico, aconselhamento comportamental e a frequência de utilização e o tipo de cigarro eletrônico utilizado. Então, não é qualquer eletrônico que ajuda em qualquer situação. Agora, o que é interessante, talvez um pouco menos discutidos, é que estudos que incluem comparação com a vareniclina, do cigarro eletrônico com a vareniclina ou com a vareniclina mais a reposição de nicotina, mostra que, na verdade, a razão de chance de parar é igual ou maior com a vareniclina do que com o cigarro eletrônico. Então, de repente, como saúde pública, a gente devia estar fazendo uma argumentação de que a gente devia aumentar o acesso à vareniclina, facilitar o acesso à vareniclina, facilitar
esse acompanhamento de cessação, em vez dessa troca da vareniclina pelo cigarro eletrônico. Mas a gente precisa de mais estudos fazendo essa comparação, e eu quero trazer aqui uma atenção, porque muitos estudos de cessação e cigarro eletrônico usam redução de número de cigarros fumados como variável de interesse, como resultado de interesse. Só que não existe, no momento, evidência científica de que a redução de 12 para 10 cigarros por dia, por exemplo, traz um benefício à saúde. Ao contrário, até então, a gente sabe que qualquer cigarro pode fazer mal, sobretudo cardiovascular, o sistema cardiovascular. Então, a questão da redução de danos é muito cedo para determinar, por exemplo, a longo prazo, o que vai acontecer. O cigarro é um dos piores produtos de consumo que existe no mundo, então qualquer coisa vai ser talvez menos ruim, mas o quanto menos ruim é muito difícil de saber. A ideia de que é 95% menos danoso é meio conto de fadas. Esse dado é um dado que se multiplicou, que virou uma coisa verdadeira, sem exatamente existir uma ênfase científica atrás disso. Vai depender do produto, vai depender se sabores e aditivos são permitidos ou não. Eu acho que a gente tem que parar com essa ideia de que a nicotina é uma substância inofensiva, porque não é. Além de criar o vício, a nicotina tem em si própria impacto na saúde, sobretudo no sistema cardiovascular, e a gente, como eu falei, não evidências que existe benefício simplesmente com a redução, e o que a gente está sabendo, que os estudos epidemiológicos de população têm mostrado, é que a maioria dos fumantes que usam cigarro eletrônico usam os dois produtos, tanto o eletrônico quanto o cigarro comum, e aí não há realmente nenhum tipo de benefício. Agora, como dano à saúde, o que está bem já demonstrado é que pode haver um aumento de consumo entre os jovens, que esses jovens têm preferência por produtos com sabores. Em alguns países, há um declínio de uso de cigarro com aumento concomitante de uso de cigarro eletrônico entre os jovens, mas existem também países, por exemplo, eu estava recentemente com colegas na Colômbia, onde o uso de cigarro eletrônico entre os jovens é 10 vezes maior que o uso entre adultos. Então, realmente, a questão aí de que se está trazendo um benefício é muito difícil de responder, provavelmente não. E existe ainda hoje em dia uma certa questão se realmente o uso do cigarro leva ao uso do tabaco, do cigarro eletrônico, qual é a linha de direção? E não está bem definido isso ainda, mas é um assunto que tem que se prestar muita atenção. Então, considerações para se fazer na hora de regulamentação. O tipo de produto que vai se regulamentar, se vai se permitir sabores ou não, e a maioria das pessoas acha que não se deve permitir sabores, sobretudo porque é a preferência dos jovens. O tipo de acesso ao produto. Quem tem acesso, aonde que vai se ter acesso, como que esse acesso vai se ter. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o acesso é somente para maiores de 21 anos, mas a gente está vendo que isso é uma coisa muito difícil de se fazer a fiscalização disso. O tipo de marketing que vai ser permitido, se vai se permitir marketing em ponto de venda ou se vai proibir o marketing em ponto de venda. O tipo de local que se pode utilizar. Se pode se utilizar em locais fechados, se pode se utilizar em praias, por exemplo, aqui na Califórnia, nos parques públicos, é proibido tanto o uso do cigarro quanto o uso do cigarro eletrônico. E qual seria a política de imposto e preço que poderia, no mínimo, prevenir um aumento de uso entre a população que hoje em dia não é viciada em nicotina, geralmente os jovens. Outras coisas a se considerar quando fazer essa avaliação de risco e benefício, né, é o risco à população versus o benefício individual. Que existem indivíduos fumantes que conseguiram parar de fumar com cigarro eletrônico, não se duvida. Mas na saúde pública, a gente tenta ver, né, o que vai trazer um benefício para o maior grupo de pessoas. E, no momento, a gente está vendo que, como produto de consumo, o cigarro eletrônico não está trazendo benefícios individuais,
porque estudos populacionais não estão mostrando que os fumantes estão parando de fumar com isso. Os estudos que mostram fumantes parando de fumar são os que usam cigarro eletrônico como medicação dentro de uma clínica de parar de fumar. Então, a gente tem que ver qual seria a proporção de adultos que poderiam se beneficiar, como que esse benefício poderia ser dado a esse grupo de pessoas, por exemplo, regulamentando como medicação, qual seria acompanhar as tendências de uso, mesmo que se for autorizado, e, sobretudo, ter certeza que as políticas de tabaco existentes não sejam prejudicadas. Então, por exemplo, se existe política de proibição de sabores, não pode prejudicar essa política com a introdução de sabores nesses produtos, porque já vai começar a abrir uma porta de poder enfraquecer as políticas existentes. Se existe política que proíbe fumar em lugar fechado, não pode permitir o uso desses produtos, inclusive, porque é um mito de que esses produtos não têm impacto ao não usuário, né? No ar, eles têm várias substâncias tóxicas também. E precisa ver que medidas seriam fortalecidas. Por exemplo, seria interessante considerar a embalagem padronizada tanto para o cigarro eletrônico quanto para o cigarro comum? São coisas que precisa se avaliar. Seria interessante proibir o marketing no ponto de venda para todos os produtos, né? Então, são medidas que podem ser fortalecidas. Países que usaram essas medidas estão vendo uma redução de prevalência, e eu acho que não pode se questionar abrir um mercado para o cigarro eletrônico sem ter certeza que existem medidas fortes, em geral, de controle de tabaco que se apliquem a esses produtos. Outros pontos de considerações. Existe algum consenso mundial de que se quer restringir o marketing e venda ao público jovem, mas, como eu falei aqui, é muito difícil a vigilância desse tipo de marketing, como a gente viu aí com carros agora padronizados, usando o logomarca, né? E a aplicação de penalidades. Existe algum consenso que algum tipo de regulamentação é precisa, que os países que estão fazendo nada são realmente os piores, e está aqui a declaração do Convênio Marco sobre isso, né? E que, ao mesmo tempo, é necessário continuar as medidas para a redução de uso de cigarro. A intenção da saúde pública não é que isso leve a um aumento do consumo de cigarro. No entanto, tem que ter cuidado, porque a indústria, o que ela promove é que entre o cigarro eletrônico e continue o uso de cigarro. Pontos que não têm tanto consenso, mas que eu acho que seria importante considerar, seria, como eu já falei, a proibição de substâncias, proibir o uso de substâncias aromatizantes nesses produtos, porque fortalece as medidas de controle do tabaco que proíbe esse tipo de substância. É fundamental que existam infraestrutura e financiamento para vigilância epidemiológica, para regulamentação e vigilância dos produtos e de apoio à cessação. Eu acho que seria mais danoso do que beneficial jogar esses produtos no mercado sem saber que essa infraestrutura de regulamentação, de fiscalização e de vigilância existe e que, ao mesmo tempo, existe apoio à cessação, sobretudo porque os benefícios que foram verificados até agora foram quando esses produtos são usados dentro de clínica de cessação. É importante que exista um esquema de imposto adequado, né? A indústria prefere que esses produtos não tenham impostos altos e que sejam de baixo preço para aumentar a acessibilidade. E, na verdade, proibição é um tipo de regulamentação, é reconhecido pela Convênio Marco, pela Convenção Quadro, como um tipo de regulamentação, é uma forma de regulamentar e proibir. Alguns países estão proibindo de uma forma generalizada, alguns países estão abertos para que se existam mais evidências que os benefícios podem vir a superar os riscos, sobretudo evidências do próprio país, que no momento a gente tem que ver o perfil epidemiológico e a capacidade regulatória de cada país.
Um assunto que está pouquíssimo falado, mas que eu vou trazer aqui, porque está começando a se falar mais, é que ainda não se considerou os danos ao meio ambiente desses produtos. E os poucos estudos que a gente sabe é que esses produtos, além de plástico, eles são lixo tóxico, eles são plástico, eles lançam nicotina, eles lançam metais pesados e eles lançam outras substâncias tóxicas no meio ambiente. Então, a gente está começando agora, aqui, por exemplo, na Califórnia, a gente está começando uma campanha enorme de como que vai se lidar com isso, porque é um impacto ao meio ambiente que, em princípio, o ônus de dizer que não vai haver esse impacto deveria estar no fabricante, nem nas companhias vendendo. E, no momento, a responsabilidade tem sido no consumidor. Como a gente vê aqui, como a gente sabe, existem muitas campanhas de o que fazer com o produto. Eu vou falar mais um pouquinho adiante. Outra coisa que a gente tem que estar sempre pronto é se preparar para os ataques da indústria, sobretudo na justiça. A indústria tem processado. Aqui na Califórnia, as cidades e condados que proibiram a venda desses produtos ou proibiram a venda desses produtos com sabor, vários foram processados, e a Califórnia, que fez uma lei que proibiu todo tipo de venda de qualquer produto de tabaco, inclusive eletrônico, com sabor, a medida está presa na justiça porque a indústria está lançando um referendo público. Então, está se esperando o resultado desse referendo público para saber se a lei vai poder entrar. Aqui, essa imagem foi da campanha aqui em São Francisco, que a Ju, uma companhia, fez. É importante a gente continuar a rebater o discurso da indústria, e esse discurso a gente está vendo em meios acadêmicos, políticos e na mídia, e tem que se considerar que dificilmente haverá um modelo que vai ser adequado a todos os países. Eu acho que a gente vai ter que aceitar que cada país tem que ser soberano em decidir o que é melhor para si próprio. Mas, independente da regulamentação que a gente seleciona, é importante que se mantenha a indústria afastada de todo tipo de tomada de decisão, lembrando aqui o artigo 5.3, lembrando que a autorregulamentação não funciona, que regulamentação apoiada pela indústria geralmente também é, no mínimo, questionável. Por exemplo, não vamos aumentar preços, ou a gente vai fazer marketing somente para fumantes que querem parar. Eu acho que é importante resistir à pressão da indústria. Qualquer decisão tem que ser tomada pela saúde pública e não pela indústria. E o fundamental é assegurar que, ao fim das contas, não haja prejuízo para as políticas de saúde pública, para as políticas de controle do tabaco e, sobretudo, prejuízos à população. Obrigada. Obrigada, Estela. Prestou sua apresentação em tempo até menor do que o que você tinha, né? Com menos de 20 minutos. Eu vou passar agora ao próximo apresentador, ao próximo palestrante, que é o André Esclot, ele que vai falar sobre avanços e retrocessos no controle da epidemia do tabagismo no Brasil. André Esclot possui doutorado em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública. Atualmente trabalha na divisão de pesquisa populacional do Instituto Nacional do Câncer, atuando principalmente na avaliação da efetividade da implementação das ações voltadas à redução da proporção de fumantes no Brasil. André, você pode começar a sua exposição. Obrigado, Valesca. Estão vendo a minha tela direitinho? Sim, né? Está ótimo. Está dando jeito. Então tá. Obrigado aos organizadores. É um prazer estar aqui com as amigas, né, para a gente falar de um tema tão importante. Eu vou tentar mostrar um pouco dos avanços, mas também colocar os retrocessos e os desafios que o país tem para continuar avançando no combate ao tabagismo. E eu vou trazer vários números, né, vários dados, então não posso deixar de mencionar que o Brasil é uma referência hoje em dia mundial por ter implementado um sistema de monitoramento da epidemia do tabagismo. Ele é reconhecido, já ganhou prêmios internacionais, um prêmio, por exemplo, em 2015,
E esse sistema é um sistema sustentável no tempo e integrado. Ele é composto de várias pesquisas populacionais, como a Pesquisa Nacional de Saúde, né, na população de 15 anos ou mais, que acontece aproximadamente a cada 5 anos. Ele também é composto da pesquisa do Vigitel, a pesquisa telefônica, que acontece entre os residentes que possuem linha fixa nas capitais brasileiras. Ele é composto da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, que pega o comportamento de fumar na população menor de idade, é um dado super importante, né, inclusive que diz respeito ao que a Estela acabou de apresentar. Temos dados de produção de cigarros no Brasil, da Receita Federal, produção de cigarro legal, dados de importação, dados de exportação. Isso tudo faz com que a gente, então, consiga monitorar a epidemia do tabagismo no Brasil ao longo do tempo, né? Porque são pesquisas que acontecem em diversos momentos no tempo e que se articulam com as diversas ações que são implementadas no tempo. Recentemente, o Brasil foi citado porque, quando comparado com 204 países e territórios para avaliar a queda na proporção de fumantes entre 1990 e 2019, o Brasil foi aquele que obteve a maior queda relativa na proporção de fumantes adultos, cerca de 70%. E a gente também tem dados que avaliam, né, o impacto das diversas políticas ao longo do tempo na redução da proporção de fumantes e, consequentemente, no número de mortes tabaco relacionadas evitadas. Então, por exemplo, entre 89 e 2015, as políticas que foram implementadas nesse período até 2015, elas vão contribuir para uma redução de praticamente 7,5 milhões de mortes entre 89 e 2005. E a política de preços e impostos, como muitos sabem, é a política mais efetiva para contribuir na redução da iniciação e no estímulo à cessação. A política de preços e impostos, principalmente que o Brasil teve recentemente, em 2011, uma reforma tributária, né, que foi implementada, que é um sistema misto composto de uma alíquota ad valorem, uma alíquota específica, que é uma alíquota reajustada acima da inflação anualmente, e também introduziu o preço mínimo do cigarro legal. E a gente vê que ela tem uma política altamente importante para reduzir a iniquidade na distribuição de fumantes no Brasil. A partir do momento que ela é implementada, você reduz a distribuição na proporção de fumantes, por exemplo, aqui no caso por escolaridade, você reduz essa diferença na proporção de fumantes. A gente sabe que a epidemia do tabagismo ela afeta principalmente, primordialmente, a população de baixa renda e de baixa escolaridade no Brasil. Apesar dos grandes avanços, o Brasil ainda tem cerca de 20 milhões de fumantes, e a maior parte é composta de fumantes de cigarro industrializado de uso diário. Além disso, como eu acabei de falar, a gente teve uma política importantíssima, a política tributária, que contribuiu para a maior redução na proporção de fumantes entre 89 e 2015, e desde 2016, que essa política não sofre mais reajustes. Os preços as alíquotas não são mais reajustadas, o preço mínimo não é mais reajustado. A consequência disso é que, desde 2017, a gente tem uma queda no preço real do cigarro legal que circula no país, já descontada a inflação. A consequência principal disso é que o cigarro fica mais barato, ele fica mais acessível. Então, desde 2016, que está mais barato para o brasileiro, tanto aquele que está na renda formal quanto que está na renda informal, adquirir um cigarro legal, um cigarro produzido legalmente no país. Não é de se espantar, então, que a produção de cigarros legais também vem aumentando vertiginosamente desde 2016, com esse pico aqui, como todos sabem, do efeito da pandemia, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, esse contexto do monitoramento é importante quando a gente vai olhar a prevalência de fumantes no Brasil por sexo, escolaridade e idade. A queda na proporção de fumantes por sexo ela é bem conhecida, né? Ela vem desde 89 e continua acontecendo, né? E a PNS ela consegue mostrar isso para a gente claramente, mas ela pega um período, aqui 2013 a 2019, em que a gente sabe que a principal política que contribui para essa queda sofreu um abalo importante a partir de 2016. Então, quando a gente pega aquele mesmo modelo que avaliou o impacto das políticas implementadas até 2015, o que a gente percebe claramente é que o desempenho que a gente observa na queda poderia ter sido melhor ainda.
Ou seja, a gente está falando que a gente está chegando em 2019 com 1 milhão, mais de 1 milhão de fumantes a mais do que a gente deveria ter, porque principalmente a política principal, que é a política de preços e impostos, sofreu um revés enorme a partir de 2016. Esse impacto principalmente entre as mulheres. A proporção de fumantes por escolaridade, quando a gente pega os dados não do Vigitel, mas da Pesquisa Nacional de Saúde, também mostra uma queda na proporção por escolaridade, uma redução na diferença aqui na PNS entre as pessoas de baixa e alta escolaridade, e uma queda que continua até 2019. Mas, mais uma vez, o Vigitel, como ele é um dado anual, ele nos permite monitorar, fazer uma análise um pouco mais fina do que está acontecendo, e a gente vê que, por exemplo, a partir de 2019, voltou a aumentar a proporção de fumantes, e esse maior aumento aconteceu justamente naqueles fumantes de menor escolaridade, o que faz sentido, é coerente com essa maior acesso econômico ao produto do cigarro no Brasil. Também coincide, né, a queda no preço real do cigarro pela primeira vez, apesar de não ser uma diferença estatisticamente significativa, mas pela primeira vez desde 2006 que a gente observou com o Vigitel um aumento, pelo menos não foi uma queda como vinha acontecendo, um aumento de 0,5 pontos percentuais na proporção de fumantes. Quando a gente vai olhar por idade, aí não há dúvida. Mesmo quando a gente pega o período de 2013 para 2019, há uma estabilidade na proporção de fumantes dos jovens adultos. Esse dado já vinha sendo observado com os dados do Vigitel, em que havia uma certa estabilidade na proporção de fumantes entre os indivíduos de 18 a 24 anos, e os dados da PENSE, na população de 13 a 15 anos, tinham mostrado um aumento entre 2012 e 2015, que foram, de alguma forma, confirmados também com a última edição da PENSE, de 2015 a 2019, que não mostra uma queda e mostra, inclusive, um aumento interessante, aqui importante, entre as meninas de 13 a 17 anos. Ora, a gente tem, então, problemas, né, mesmo com a população de jovens, né, jovens adultos, menores de idade, pegando um período em que estava havendo um aumento na política de preços e impostos e depois também pegando o período em que tem uma piora nessa política de preços e impostos. Então, existem outros fatores que também contribuem concomitantemente para a iniciação, principalmente na nossa população brasileira. Um deles é, obviamente, o acesso que o jovem brasileiro tem aos produtos derivados do tabaco. A PENSE ela tem uma informação muito importante que mostra a efetividade da implementação da lei que proíbe a venda de cigarros para menores de idade. Então, a gente vê que em 2015, 9 em cada 10 adolescentes que tinham tentado comprar cigarro em alguma ocasião não tinham sido impedidos. E cerca de 50% deles estão fazendo isso regularmente em estabelecimentos legalizados, ou seja, padaria, jornaleiro, não é na rua, no camelô, não. Esse é um dado muito dramático. E a pesquisa de 2019, ela, surpreendentemente, conseguiu piorar um dado que já era péssimo. Hoje em dia, era 86,1% em 2015 e em 2019 passou para 96,2%. Ou seja, a gente pode dizer que 100% dos jovens que tentaram comprar um cigarro em alguma ocasião não foram impedidos no Brasil. Uma outra informação que também contribui bastante para essa prevalência de fumantes entre os jovens não estar caindo, né, está aumentando ou está estagnada entre os jovens adultos, é que eles também conseguem comprar cigarros avulsos. Isso aqui é uma ilegalidade, não é permitido vender cigarro avulso, mas os dados da PENSE mostraram que 40% dos jovens de 16 a 17 anos conseguiram comprar cigarro avulso nos últimos 30 dias. Então, eles conseguem comprar um cigarro mais barato, e isso faz com que eles entrem, então, no mundo do comportamento de fumar. Uma outra política que também tem problemas é a própria política de propaganda, né, da indústria do tabaco. Apesar de 2014 a gente ter sido proibido, um decreto que proibiu a propaganda da indústria do tabaco no ponto de venda, e em 2018 proibiu os dispositivos luminosos, sonoros, etc., o que acontece hoje em dia é que essa política ela ainda tem dificuldades na sua implementação. A gente vê aqui que existem ainda violações dessa lei, né, desses decretos, e aqui também fica presente que a gente tem o problema dos cigarros com sabores, que
tem uma resolução da Anvisa de 2012 que teve um efeito de suspensão motivado pela indústria do tabaco, que faz com que esses produtos ainda estejam circulando no mercado brasileiro e favorecendo a iniciação. O fato está que, apesar de a gente ter tido o decreto de 2014 e aquele de 2018, fazendo com que a propaganda no ponto de venda caísse a sua percepção, ela ainda acontece, porque a gente não tem embalagem padronizada, ainda temos a violação da propaganda da indústria do tabaco nos pontos de venda, ainda temos os aditivos, e ela é mais percebida pelos jovens do que pelos adultos. Existe um outro fator, quando a gente fala de prevalência de fumantes, não é só de cigarro, ela envolve outros produtos derivados de tabaco, dispositivos eletrônicos, como a Estela acabou de apresentar, e a gente pode olhar, então, o que acontece com os outros produtos. Um aumento exponencial entre os jovens adultos do consumo do narguilé, medido pela PNS, dos jovens adultos, e a própria PENS também mostra um consumo muito elevado desse produto nos últimos 30 dias. A pergunta não é igual, mas ela também mostra a magnitude do consumo desse produto entre os nossos menores de idade. O que é assustador quando a gente pega a experimentação na vida, ela está na faixa de 27%, em alguns estados, como no Paraná, chega a 50% dos jovens de 13 a 17 anos de idade que já experimentou narguilé, isso acaba contribuindo na prevalência de fumante. O cigarro de palha também está em crescimento na população de jovens, adultos, tanto na área rural quanto na área urbana, e o dado da PENS também mostra um dado elevado desse consumo entre os nossos menores de idade. Temos os dispositivos eletrônicos para fumar, que a Estela bem mencionou. A gente tem muito dado no Brasil sobre esses dispositivos, dados recentes. Eu peguei os dados entre os jovens adultos de 18 a 24 anos aqui, ou de 15 a 24, que mostram que o dado, praticamente essa prevalência de consumo triplicou. Ela varia um pouco na definição do tipo de produto e do tempo de análise, mas o fato está que a gente tem um aumento de praticamente triplicando esse consumo entre os jovens adultos, e o dado da PENS, somente entre cigarro eletrônico, não pegando todos os dispositivos eletrônicos, consegue ser ainda maior do que o dado que foi encontrado na Pesquisa Nacional de Saúde entre os jovens de 15 a 24 anos de idade. A experimentação na vida de um produto cuja comercialização é proibida no Brasil, ela é assustadoramente alta, ela passa daqueles 7% que a gente viu ali, chega a quase 20%, e aqui, entre os menores de idade, que estava em 2,8%, chega a ser quase 20%, com uma predominância nas regiões mais ricas do país. O fato está que a gente não pode, esses dados eles não têm, a gente não consegue fazer uma análise de causalidade, mas a literatura internacional já mostrou que tem esse efeito, assim, que o uso de dispositivo eletrônico entre pessoas não fumantes, que nunca fumaram produtos derivados do tabaco, faz com que você aumente a chance de virar um fumante, por exemplo, de cigarro convencional, e esse dado aqui é interessante porque mostra que os usuários de dispositivos eletrônicos na vida, a proporção desses usuários na vida, ela é maior justamente em quem está usando atualmente narguilé, cigarro industrializado e cigarro de palha nos jovens adultos da população brasileira. Os adultos, agora não só mais os jovens, eles têm 18 anos ou mais no Brasil, aqui no caso 15 a 65 anos, da Pesquisa Nacional de Saúde e do terceiro levantamento de uso de drogas, tem um consumo menor do que, obviamente, a população mais jovem, reforçando o fato de que esse produto está sendo usado principalmente entre os jovens no Brasil, mas também, no tempo, ele está praticamente dobrando o seu consumo, o que também é preocupante, porque a gente está falando de um produto que é proibida, cuja comercialização é proibida. No futuro, a gente tem que começar a pensar, então, em exprimir essa proporção de fumantes, incluindo também aqueles que estão usando os dispositivos eletrônicos. Se a gente pegar isso com a população adulta no Brasil, de 18 anos ou mais, a diferença vai ser pequena, vai passar de 12,6% para 13%. Mas se a gente pegar somente na população de 18 a 24 anos, o consumo que era de 10,6% de produtos derivados de tabaco, fumantes, vai passar para 12,3%, se aproximando praticamente do que a gente tem hoje em dia na população de 18 anos ou mais de proporção de fumantes. Então, vamos ter que evoluir para essa dimensão de proporção de usuários, de produtos que emitem fumaça, incluindo os dispositivos eletrônicos para fumar. Esses dados não incluem o período pandêmico,
onde a gente sabe que houve um marketing maciço da indústria do tabaco, principalmente para estimular o consumo dos dispositivos eletrônicos para fumar. Então, são dados, infelizmente, conservadores. Se a gente fosse incluir também os dados de 2020, 2021, seguramente esse consumo deve ter, inclusive, aumentado. E o que a gente pode olhar quando a gente pega esses dados de saúde do Brasil, né? A gente tem uma riqueza que a gente pode comparar o comportamento de fumar com dados de saúde. A gente vê que o fumante, em geral, ele tem piores indicadores quando a gente pega a percepção do estado de saúde, depressão autorreferida, comportamento sedentário, que são variáveis importantes que influenciam na habilidade e na disposição do fumante em parar de fumar. A gente vê aqui dados das mulheres, em que a gente tem sempre dados proporções mais elevadas do que a população de não fumantes, inclusive com diferenças no tempo, como, por exemplo, aqui o sedentarismo, que caiu na população geral, mas nas mulheres fumantes ficou estável. Esses dados também pioraram. A gente sabe que o consumo de cigarros aumentou e ele estava relacionado principalmente com percepção do estado de saúde ruim, depressão, que são exatamente as variáveis, os estados de saúde que são piores nos fumantes, comparados com a população geral, e que a gente viu que estão até aumentando no tempo. E a mulher, em geral, fumante, tem esses indicadores, inclusive, piores do que os homens fumantes, né? Reforçando a importância desse olhar também por gênero na cessação de fumar. Esses estados de saúde eles são importantes, porque eles também favorecem que o fumante ele visite o médico, não somente para parar de fumar, mas porque ele está com problemas de saúde. E a pesquisa Nacional de Saúde, a pesquisa que foi realizada em 2008, ela tinha uma pergunta muito interessante. Se o médico, em qualquer visita de rotina desse fumante, ele perguntou se essa pessoa fumava, e se ele perguntou, se ele aconselhou ele a, de alguma forma, parar de fumar. E em 2008, a gente viu que apenas 57% dos fumantes que tinham visitado algum médico por algum motivo de saúde tinham sido aconselhados. Ou seja, 43% não tinham sido ou perguntados, ou se foram perguntados, não foram aconselhados. Só tem que em 2018, a Associação Médica Brasileira ela emitiu uma nota em que ela reforçava junto aos seus associados para registrar o código, né? Se a pessoa tinha tabagismo ativo, tabagismo passivo, então teria que perguntar, né, se essa pessoa fumava ou se ela estava exposta ao fumo passivo. E também, a partir daí, eles recomendavam então que fosse feito um mínimo de ajuda, um aconselhamento mínimo, ou então encaminhar para um programa governamental que tem no Sistema Único de Saúde para tratamento do fumante. Infelizmente, essa pergunta voltou em 2019 e ela conseguiu também ser pior do que o dado de 2008, apesar da recomendação da ANB de 2018. A gente vê que 51% apenas em 2019 dos fumantes que visitaram algum médico por algum problema de saúde foram perguntados e aconselhados a parar de fumar. Aparentemente, o que piorou aqui é que eles foram perguntados, mas não foram aconselhados, né? Então, assim, o fato está que 10 milhões, cerca de 10 milhões de fumantes, uma visita oportunista, assim, reativa, eles estavam na frente de um médico que perdeu a chance de minimamente aconselhá-los a parar de fumar ou encaminhar para um serviço que pudesse ajudá-los a parar de fumar. Isso se reflete nos dados do que está acontecendo com a nossa população de fumantes. A grande maioria, quase 80%, está tentando parar de fumar sem nenhuma ajuda. E quando a gente vai ver os motivos pelos quais eles não estão buscando nenhuma ajuda, não estão usando nenhuma ajuda, as duas primeiras estão fortemente associadas com algo que essa visita ao médico de rotina poderia reverter. 77,5% não está querendo, né, está tentando parar sem a ajuda do médico, e 9% não sabia quem procurar, onde ir, algo que o médico poderia também ter orientado. Bom, quando a gente pega uma outra dimensão importante da política de controle do tabaco, que é a proteção contra a fumaça ambiental de tabaco, que fortalece muito essa redução da aceitação social do comportamento de fumar, é importante lembrar que a lei que proíbe fumar em ambiente coletivo fechado de 2011, ela foi regulamentada no decreto de 2014, o que fez com que desde 2014 a gente tivesse, então, a proibição de fumar
nos ambientes coletivos fechados no país. De fato, a gente tem um dado interessante, porque a PNS ela pega exatamente o meio desse decreto, de 2013 e 2019, e a gente vê que houve uma queda na exposição de não fumantes e fumantes ao fumo passivo no local de trabalho fechado. É óbvio que em 2019, com esse decreto, esse número tinha que ser zero. Ele não é zero, né? É muito pelo contrário. E a gente sabe que os fumantes, infelizmente, eles fumam entre si e devem encontrar formas no seu próprio trabalho ainda de fumar e serem expostos ao fumo passivo do colega no local de trabalho fechado. Mas mesmo entre os fumantes houve uma queda. Quando a gente pega o impacto disso, por exemplo, dentro de casa, em que não há, obviamente, uma lei que proíba fumar dentro de casa, mas que já é o efeito da desnormalização em geral de várias políticas de controle do tabagismo e também, principalmente, dessa política onde o fumante ele não está mais exposto no seu próprio trabalho, aqueles que trabalham ao fumo passivo, houve uma redução, a gente vê que os não fumantes teve uma queda dentro de casa, lembrando de novo, onde não há nenhuma lei que obrigue a que isso aconteça. Os não fumantes são também ex-fumantes que pararam de fumar porque estavam motivados, tiveram que parar de fumar pela lei de ambientes livres de fumo no seu trabalho e também pela própria pressão dos seus familiares, que provavelmente estimularam ele ainda mais a parar de fumar. Então, ele, ao parar de fumar, ele consegue impactar também não fumantes. Os fumantes, obviamente, eles têm mais dificuldade, porque eles, de uma maneira geral, o fumante convive com outros fumantes, mas mesmo entre os fumantes houve uma queda dentro da exposição passiva dentro de casa, o que é um dado também importante, porque esse fumante mais receptivo, né, a não expor pessoas, né, ou seguir uma recomendação de desnormalização do comportamento de fumar dentro da sua própria casa, ele está mais propenso no futuro a interagir com outras medidas e a parar de fumar. No André, entanto... seu tempo está esgotado. Tá bom, já estou quase acabando. Tá. No entanto, o dado do Vigitel, de 2018 para 2019, é preocupante porque mostra que voltou a aumentar na população de residentes das capitais a exposição no trabalho fechado entre quem trabalha. Finalmente, eu queria falar da interferência da indústria do tabaco, sobre a política de preços e impostos e os dados de mercado ilegal. A gente tem esse índice que mede a interferência da indústria do tabaco nos países. 2018 para 2019, o Brasil piorou, ele caiu da 5ª para a 14ª posição, muito em função de um grupo de trabalho que foi criado, também em função de um grupo de trabalho que foi criado para discutir a pertinência de abaixar o preço do cigarro, quando a gente viu que o preço está caindo desde 2017. E, em 2021, esse índice fez com que o Brasil ainda caísse mais outras posições. Então, a gente está sofrendo muita interferência do tabaco e, principalmente na questão da política de preços e impostos, ela tenta atrelar, né, a redução do preço do cigarro é importante para você reduzir o mercado ilegal. Ou seja, se você aumenta o preço do cigarro, você aumenta o mercado ilegal. A gente, então, esse sistema de monitoramento é importante para a gente poder ter a nossa própria estimativa do mercado ilegal para se contrapor a esse argumento da indústria do tabaco que vincula o mercado ilegal à política de preços e impostos. E a gente tem, então, as nossas informações independentes da indústria do tabaco que mostram que, ao aumentar a acessibilidade econômica ao cigarro legal, a linha vermelha mostra que houve uma queda desde 2016 no tempo no consumo de cigarros ilegais no país. No entanto, a indústria do tabaco mostra que esse consumo está aumentando, mesmo com o aumento da acessibilidade do cigarro legal. Há uma diferença de 20 pontos percentuais em 2019. Os dados do mercado ilegal, então, eles são elevados. O Brasil tem 39% de consumo de cigarro ilegal e o nosso problema está na fronteira, obviamente, com o maior fornecedor, que é o Paraguai. Os estados que fazem fronteira eles têm proporções muito elevadas. Há um deslocamento da entrada também numa fronteira menos vigiada no norte do país. E, hoje em dia, esse produto se espalhou também para a região Nordeste, tendo um hub importante aqui no Piauí. Então, é importante você combater o mercado ilegal que é elevado no país, implementando um protocolo que foi ratificado em 2018 e, ao mesmo tempo, voltar a aumentar o preço final do cigarro,
que está congelado e está caindo desde 2017 no país. Então, para concluir, a gente ainda houve uma queda na prevalência de fumantes, a gente ainda tem 20 milhões de fumantes. Parece que entre as mulheres e indivíduos de baixa escolaridade essa queda poderia ter sido maior. A proporção de fumantes jovens ela está estável. Existem vários fatores que explicam isso, como a presença de dispositivos eletrônicos, facilidade de acesso a compras, presença de aditivos e etc. nos produtos de cigarro. A oferta de ajuda, o fumante ele tem uma piora em várias características, então o médico ele tem uma oportunidade de ouro de poder aconselhá-lo numa visita de rotina, e isso poderia ser melhor no Brasil, e os fumantes estão tentando parar de fumar, então a grande maioria sem ajuda. A exposição passiva deveria ser zero, houve uma queda, mas deveria ser zero, e sinais recentes apontam para do Vigitel apontam para uma piora, talvez, né, na implementação dessa política no Brasil. E o mercado ilegal, foi a última coisa que eu falei, ele é alto, mas ele está superestimado pela indústria do tabaco, que se utiliza dessa superestimativa para pressionar para a queda do preço real do cigarro no Brasil, que já está caindo desde 2017. Então é isso, obrigado. Desculpa ter passado um pouquinho no tempo. Então, André, obrigado pela sua apresentação. Então, vamos logo passando agora para a próxima palestrante, que é a Mônica Andrés, sobre controle do tabagismo e a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, capacidade de governança e advocacy na definição de políticas e estratégias de comunicação. A Mônica ela é psicóloga, formada pela Universidade de São Paulo, mestre em psicologia, em psicologia clínica na USP, e é cofundadora e atual diretora executiva da CT Promoção da Saúde, que é a principal organização da sociedade civil no controle do tabaco no país, como eu já falei, e também é membro da diretoria da Inter-American Heart Foundation. Então, Mônica, a palavra agora. Obrigada, 20 obrigada, minutos. Valesca. Tudo Tá bem certo. Obrigada, Valesca, e queria cumprimentar os colegas daqui da mesa e também a todas as pessoas que estão acompanhando o Congresso, e falar, então, que eu represento a CT, que é uma organização não governamental, e que existe há 15 anos no Brasil. Foi fundada, então, em 2006, como Aliança de Controle do Tabagismo, daí o nome, a CT, né? E justamente com o objetivo de promover o avanço de políticas públicas de controle do tabaco, com base na Convenção Quadro de Controle do Tabaco, que é um tratado internacional que o Brasil aderiu, ratificou em finalzinho de 2005, o decreto saiu no início de 2006, e também fortalecer o papel da sociedade civil, né? Porque a gente sabe que governos mudam, prioridades às vezes mudam, então é importante ter a sociedade civil alerta, atuante e tal, sempre cobrando para que esse seja um tema presente na agenda do governo, né? E, posteriormente, a CT ampliou o escopo de trabalho para atuar também com prevenção de fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis, então hoje a gente trabalha bem fortemente com o controle do tabaco e também com a promoção da alimentação adequada e saudável, e por isso o nome passou a ser a CT Promoção da Saúde, tá? Trabalhamos em rede, né? Então temos aí contato com organizações e pessoas de várias áreas e em várias regiões do Brasil. Vou falar um pouquinho do impacto do tabaco, né? O André falou um pouco, mas acho que trouxe um pouco mais aí a questão da situação no Brasil. O fumo é responsável por mais de 8 milhões de mortes todos os anos no mundo. Tabagismo é classificado como doença pela dependência provocada pelo uso de tabaco e também fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis, né? Que são as doenças que causam cerca de 71% das mortes globalmente. Então, associado a doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias crônicas, então, vários tipos diabetes, enfim, várias doenças que hoje são responsáveis por um grande número de óbitos no Brasil e no mundo. No Brasil, o tabagismo é responsável por mais de 161 mil óbitos, ou 443 mortes por dia, correspondente a 13% do total de mortes no país. Agora, na pandemia, brevemente, acho que foi mencionado também, né, pelo André, pela
Estela, que houve, de acordo aí com a pesquisa Convide de 2020, um aumento de consumo de tabaco durante o período da pandemia. 34% dos fumantes referiram elevação de consumo durante esse período. E também houve a declaração da Organização Mundial da Saúde no sentido de mostrar que, através das evidências que foram sendo encontradas, né, a partir da pandemia de Covid-19, que fumantes têm mais probabilidade de desenvolver complicações graves da Covid-19 em comparação com não fumantes. Temos também um alto custo econômico associado ao tabagismo, seja pelos custos diretos ao sistema de saúde, então aí tem essa estimativa de 50,28 bilhões de reais ao ano de custos diretos associados ao tabagismo, 42,45 bilhões relacionados à perda de produtividade no trabalho, e esse estudo ainda avaliou o impacto na família, né? Então, muitas vezes, não só a própria pessoa que está incapacitada permanece afastada do seu trabalho, como muitas vezes familiares, às vezes, precisam também deixar de trabalhar para oferecer cuidados, e isso também tem um impacto financeiro. Então, você remonta aí só em custos diretos e indiretos mais de 90 bilhões ao ano, e se a gente for considerar ainda esses cuidados familiares, isso sobe para 125 bilhões ao ano de impacto causados pelo tabagismo. Tivemos também uma pesquisa Datafolha mostrando que 71,5% da população, a maior parte da população, defende que as empresas fabricantes de cigarro devam ressarcir o SUS, Sistema Único de Saúde, pelos custos das doenças relacionadas ao tabagismo, porque, por enquanto, na verdade, as empresas ficam com o lucro e o ônus fica todo com a sociedade. O Brasil, como foi mencionado pelo André, ele tem sido reconhecido internacionalmente, né, pelo trabalho que vem desenvolvendo em controle do tabagismo. Desde 2005 ratificou e vem implementando a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, mas apesar de ter conseguido reduzir a prevalência de tabagismo, ainda temos mais de 20 milhões de brasileiros fumantes e a necessidade, então, de seguir avançando em medidas regulatórias e legislativas. Na própria Convenção Quadro, é destacado, entre os princípios norteadores, a importância da participação da sociedade civil para atingir o objetivo da Convenção, a partir do artigo 4.7, além de enfatizar a participação decisiva de organizações não governamentais nas atividades nacionais e internacionais de controle do tabaco, como está no preâmbulo. Aqui também no Brasil, no encontro que foi feito em celebração aos 10 anos de ratificação da Convenção Quadro, também foi reafirmado o papel da sociedade civil, colocando que o Brasil deve contar com uma sociedade civil organizada, participativa, autônoma, atuante, na defesa da implementação da Convenção Quadro e também da Política Nacional de Controle do Tabaco. Temos também a adesão do país, né, à Agenda 2030, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na qual existe tanto a meta 3.4, que é relacionada a reduzir as mortes prematuras causadas por doenças crônicas não transmissíveis, quanto a meta 3.A, que é a de fortalecer a implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. E, nesse sentido, também é reconhecido, né, na Agenda 2030 o papel da sociedade civil organizada, que tem um papel fundamental numa sociedade democrática, assim como os entes federativos, pode e deve participar da discussão e implementação de políticas públicas de interesse coletivo. O Brasil tem conseguido reduzir a prevalência de fumantes, mas desde 2012, não existe uma destinação de recursos públicos federais para a prevenção e controle do tabagismo no país. Além disso, o Plano Plurianual da União de 2020 a 2023, que foi sancionado em 2019, teve veto do presidente à persecução das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. E a redução de orçamento de políticas e programas sociais traz graves consequências para o desenvolvimento sustentável. Medidas também como o decreto 9759 de 2019, que extinguiu e limitou o funcionamento de centenas de colegiados nacionais com participação social,
também afetam sistemas de governança dos ODS, da segurança alimentar, do controle do tabaco, entre outros. Então, nós estamos vivendo esse tipo de desafio, né, não só com uma dificuldade de participação social, a extinção de coletivos, como também a questão de restrição orçamentária a uma série de programas e políticas públicas no Brasil. É preciso atuar para intensificar a prevenção do tabagismo por meio de políticas públicas, o apoio à cessação e também para garantir o financiamento à saúde. Então, agora, mais do que nunca, fica evidenciada a prioridade e urgência do foco em saúde, a responsabilidade ética e social de se adotar medidas que possam mitigar o impacto da pandemia no país. E, nesse momento, então, faz muito sentido também a discussão em relação à política de preços e impostos de produtos nocivos à saúde, como, por exemplo, o tabaco, né? Então, sendo aí considerada uma das políticas mais eficazes para o desestímulo ao consumo e também para garantir a arrecadação, o que acaba sendo bom para a saúde e para a economia. A gente sabe, uma pesquisa realizada agora em 2021, junto ao Instituto Datafolha, mostrou que 68% da população apoia o aumento de tributação de cigarros e outros produtos de tabaco. Uma pesquisa realizada junto ao Congresso Nacional mostrou que cerca de 70% dos parlamentares concordam que a reforma tributária que está sendo discutida no Brasil deve criar impostos seletivos sobre produtos que fazem mal à saúde, e 72,6% dos parlamentares concorda que o tabaco deve ter seus tributos aumentados pela reforma tributária. Então, essa é uma oportunidade no Brasil, uma vez que está sendo discutida uma reforma tributária, e ela deveria não somente simplificar o sistema tributário, mas também promover aí o imposto seletivo de produtos que causam externalidades negativas. Segundo um estudo publicado em 2020 pela Universidade Católica de Brasília, foi constatado que um aumento de preços de 10% é capaz de reduzir o consumo de produtos derivados de tabaco em cerca de 5%. Então, evidências não faltam para a importância da gente adotar essas medidas. O próprio André estava falando do quanto a política de preços e impostos tem um efeito favorável, né, na redução da prevalência e etc., e o quanto ela está estagnada, né, e que ela acabou não tendo nenhum tipo de ajuste desde 2016, o que mostra que nós já passamos da hora de reavaliar isso aqui no país. Então, nós preparamos através da CT 2 notas técnicas relacionadas a esse tema, com recomendações, aqui eu trouxe apenas 2 exemplos, tem outras recomendações no documento, mas uma das coisas que se fala é a necessidade de instituição, então, de um tributo federal específico para tabaco, com vistas a desestimular o consumo deste produto nocivo à saúde, e a adoção, prioritariamente, de um tributo que garanta a destinação dos recursos arrecadados para políticas de prevenção na área da saúde, né? Então, a destinação de recursos, ela visa não apenas vincular, mas também onerar setores cujo crescimento pode impactar desfavoravelmente o nível de despesas públicas e o desenvolvimento sustentável. Aproveito, então, para convidar a todos também a participar. Nós vamos ter um debate acontecendo agora no dia 29 de novembro, sobre a reforma tributária 3S, que é a reforma saudável, sustentável e solidária, justamente onde se discute a importância de a gente ter agora esse tipo de olhar para a reforma que está sendo tratada no Brasil. É muito importante, então, que a gente tenha, né, todas as iniciativas de advocacy também vinculadas a estratégias de comunicação, porque isso vai potencializar a mensagem que é transmitida. Então, na defesa de causas de interesse público, iniciativas de advocacy direto, né, de incidência política, de ir lá cobrar junto aos parlamentares, junto ao Poder Executivo, junto também ao Poder Judiciário, são muito importantes, aliadas a estratégias de comunicação, assim como a construção de redes, né, alianças, parcerias, para que haja uma conscientização maior das pessoas, uma mobilização maior também, para que a gente possa unir esforços, né, e com isso fortalecer a voz da sociedade civil.
A importância também de promover capacitação de pessoas e organizações para ampliar agentes multiplicadores e fortalecer a causa, e democratizar o debate sobre tabagismo e doenças crônicas não transmissíveis na sociedade. Então, aqui a gente tem alguns exemplos através das imagens, tanto de advocacy direto, né, reuniões que são realizadas ali, no caso, no Senado brasileiro, o curso de advocacy e políticas públicas, que é promovido junto a organizações da sociedade civil, e também, recentemente, nesse ano de 2021, foi também oferecido a gestores públicos no estado de São Paulo, e ali também em destaque a questão de promover continuamente a discussão e a inovação em termos de estratégias de comunicação, para que a mensagem chegue ao maior número de pessoas, né? Então, às vezes a gente fala de termos que são muito técnicos, né? Às vezes temas que são difíceis, quando a gente fala, por exemplo, de preços, impostos. Então, é importante que a gente possa buscar também maneiras novas e inovadoras de comunicar a mensagem que é mais necessária. Aqui a gente traz também um slide que mostra um pouco a questão de todo o que está envolvido quando a gente fala, né, numa ação de advocacy. Então, desde a questão de você definir qual é a causa ou questão que você vai trabalhar, onde você está buscando uma mudança, né, sempre vinculado, quando a gente fala de advocacy, a uma causa de interesse coletivo, né, no nosso caso aqui estamos falando do controle do tabagismo e prevenção, né, da iniciação por jovens, definir, então, os objetivos e metas de advocacy, levantar os dados, informações, as evidências que você tem a respeito daquilo, tanto se tiver dados no próprio país, melhor ainda, né? Quando não tem, também buscar dados internacionais, conhecer o contexto e ambiente político no qual você vai atuar, em que momento você está e qual é o posicionamento que tem sido apresentado por lideranças políticas em relação àquele tema, identificar os públicos-alvo da ação de advocacy, implementar, avaliar, ajustar o seu plano, identificar e alocar recursos, elaborar um plano de comunicação e mobilização, e formar e capacitar redes. Então, cada um desses itens, né, eles são importantes para que você tenha aí um sucesso na implementação do seu plano de advocacy, que possa continuamente reavaliar e ajustar sempre que necessário. Aqui alguns exemplos, né, de comunicação que também são, de estratégias de comunicação que também são aplicadas ao advocacy, né? Então, aqui, por exemplo, essa questão que a gente falou inicialmente a respeito do custo do tabagismo, né? Então, a gente tem trabalhado muito também em desenvolver formas de comunicar que sejam simplificadas e que possam facilitar o entendimento do impacto que isso tem. Então, aqui, por exemplo, nesse infográfico, né, é colocado o impacto do tabagismo associado, por exemplo, a 20% do auxílio emergencial que foi oferecido em 2020 à população. Então, aqui você tem uma ideia, né? Isso ainda foi feito com estudo de custos não atualizado, né? Que ainda falava em 57 bilhões, depois a gente já tem dados até mais atuais que isso, mas que mostra um pouco, né, o tamanho do impacto, especialmente no momento tão sensível como a gente tem agora em relação à pandemia. Né? A gente também tem campanha, né, que foi realizada com esse tema da conta do cigarro, mostrando que essa conta não fecha, né, e que a indústria acaba ficando com os lucros enquanto a gente paga pelos prejuízos, e então tivemos também um vídeo com o Dr. Drauzio Varela e essa pesquisa mostrando que 8 em cada 10 brasileiros concordam que empresas de cigarros deveriam ressarcir o SUS por causa das doenças causadas pelo tabagismo. Aqui também, né, o mesmo tipo de abordagem, né, mostrando um pouquinho a questão da conta do cigarro ainda maior durante a pandemia e também todo o uso que poderia estar sendo feito desse recurso que acaba sendo drenado da população brasileira, né? Aqui é um outro exemplo também de estratégia de comunicação que tem sido usada em relação ao tema da tributação de bebidas adoçadas, né? Então, no caso também
abordando uma outra área, né, de prevenção em saúde, e que fala um pouquinho, por exemplo, desse simulador interativo de impactos na tributação. Então, é um site onde as pessoas podem fazer essa simulação de como isso pode trazer um impacto positivo, né? Então, digamos que a gente tem ali um maior impacto ou tributação sobre refrigerantes e menor tributação, por exemplo, sobre a água, sobre o leite, sobre o suco natural de frutas. Então, é uma maneira também interessante, eu acho, de desenvolver estratégias de comunicação que podem facilitar o entendimento pela população, pela mídia, e com isso também expandir a mensagem que está sendo transmitida. E, nesse sentido, a gente também está desenvolvendo um site semelhante que vai estar relacionado à questão do tabaco e da economia do tabaco. Então, vai ser, acho que, muito interessante a gente poder trazer isso também em relação a esse tema, né? Em relação aos novos produtos eletrônicos, como foi mencionado pela Estela, aqui também eu trago um exemplo de estratégia de comunicação, né? Então, lembrando que a comercialização de dispositivos eletrônicos para fumar, como tabaco aquecido e cigarro eletrônico, é proibida no Brasil por meio da RDC 46 de 2009 da Anvisa, mas existe uma forte pressão, né, por parte da indústria do tabaco para modificar essa regulação e passar a permitir a comercialização desses produtos. E aí a gente trouxe também uma campanha, né, para discutir esse tema, apontando, por exemplo, essa questão de que o produto parece novo, mas os truques são os mesmos de sempre, né? Então, você tem ali uma propaganda, essa que está no centro, né, que é uma propaganda antiga de cigarro, né, mas basicamente muito semelhante à propaganda à esquerda, né, de uma moça também aí fumando um cigarro eletrônico, e por isso a imagem da campanha que foi criada, que na verdade remete a essa imagem retrô, né, mostrando que não é tão novo assim, né, aquilo que se tenta parecer como algo extremamente inovador, na verdade está se utilizando aí das mesmas táticas para atrair o consumo, especialmente pelo público jovem. E a gente tem aqui também uma outra imagem mostrando esse mesmo tipo de artifício. Já terminou? Teu tempo. Obrigada. Desculpa. Já estou acabando. Você adiantar um pouco. Uhum. Acho que já é o finalzinho. Então, a mesma imagem mostrando também, né, como uma propaganda antiga de cigarro é muito semelhante a uma propaganda atual de cigarro eletrônico, e aí, nesse sentido, também a campanha mostrando que nem tudo que é eletrônico necessariamente é uma inovação, né? Então, aqui a gente teve a pesquisa mostrando que a maior parte da população defende que não deve ser liberada a comercialização desses produtos no Brasil, né? Se a gente somar ali, dá mais de 80% das pessoas. Também, a maior parte delas, 84,3%, considera que o uso de dispositivos eletrônicos é mais uma inovação da indústria de tabaco para conquistar novos clientes. E, a partir dessa pesquisa, também foram publicadas algumas matérias, né, apontando esse posicionamento da população, e isso tem um impacto que também auxilia na discussão sobre a manutenção da RDC 46 da Anvisa, que está sendo revista e deve ser publicado um novo relatório ainda neste ano, e também apoio ao advocacy do projeto de lei 477 de 2018, 473 de 2018, que também versa sobre o tema de cigarros eletrônicos e dispositivos eletrônicos para fumar. Então, só para reiterar isso, é importante que todas essas estratégias estejam integradas e que, com isso, a gente tenha aí a possibilidade de incidência sobre políticas públicas de interesse coletivo no Brasil. Obrigada pela atenção. Obrigada, Valesca. Então, muito obrigada, Mônica, pela sua apresentação e a todos os expositores. Nós agora temos a sessão de debate, e até agora o Arthur, nosso moderador aqui, nosso monitor, ele traria aqui para o nosso chat algumas perguntas da audiência, mas ele coloca aqui, até o momento não sei se
É só para reforçar a audiência que é um momento de debate, se vocês tiverem alguma pergunta, para vocês passarem pelos chats, tá? Então, enquanto não há perguntas, eu vou fazer uma pergunta. Eu queria agradecer, dizer que foi uma mesa fantástica, né? Nós trabalhamos com esse tema, super bom aprender com vocês, mas sempre com muita riqueza de detalhes, esses 3 temas que são super... tem muita força, né? Muita importância para nós. E aí vou começar na ordem de apresentação, fazer uma pergunta à Estela, tá? E, Arthur, se houver alguma pergunta, eu vou olhando aqui no chat vendo. Então, Estela, eu queria que você desse a sua opinião, o que você acha, sobre a regulamentação, conhecendo esse cenário da regulamentação, né, dos cigarros eletrônicos, o que você acha, com a sua opinião, sobre a regulamentação do Brasil, né, que você conhece também tão bem? Se você acha, o que você acha que se ela está adequada e se você acha que ela poderia avançar e em que sentido? E como é que a gente poderia enfrentar ou deve enfrentar, e quais são, é uma pergunta ampla até, né? Já são 2, que é quais são as estratégias que vêm sendo usadas pela indústria para forçar, né? Não, tanto no Brasil como em qualquer lugar onde tem uma legislação mais restritiva, não sei se a audiência acho que sabe, né? Acho que a maior parte das pessoas que estão aqui devem saber, que no Brasil o cigarro eletrônico é proibido com essa nomenclatura de dispositivos eletrônicos para fumar. Então, como tem o que é proibido é o dispositivo, a gente tem proibição tanto para cigarro eletrônico como para o cigarro aquecido. Então, eu queria que você desse a sua opinião, inclusive falar um pouco sobre o cigarro aquecido, que não estava na sua fala, mas você acho que pode expandir, né? Enquanto aguardamos as perguntas da audiência. Eu acho que qualquer um de nós 3 podemos responder essa pergunta, porque está todo mundo bastante envolvido. Eu, pessoalmente, acho que o Brasil, a regulamentação atual do Brasil, que é a proibição até ou então, né, porque a proibição do Brasil permite que as companhias solicitem aprovação como produto de cessação, né? E o fato de que essa solicitação até hoje não foi feita cria aí a questão de que realmente será que a intenção realmente é que vender esses produtos especificamente para cessação ou se é para vender como um produto de consumo e manter o consumo de nicotina no país. E eu acho que, como o André falou, acho que os dados que o André mostrou e, inclusive, aquela pesquisa de opinião da Mônica, são 2 coisas que fortalecem o Brasil manter esse curso que tem no momento e resistir à pressão da indústria, porque realmente o que o Brasil está precisando, eu acho que é uma política uma política fiscal para voltar, né, àquela tendência que estava decrescente e que estagnou ou piorou, como o André mostrou bem. Eu acho que a gente está precisando, em termos de campanha de comunicação, como a Mônica falou, é justamente não deixar que a indústria continue a dominar o discurso. Então, a gente vê notícia no Brasil dizendo que está explodindo o uso de cigarro eletrônico. Bom, está explodindo mais ou menos, aumentou de pouquíssimo para pouco, né? Mas não quer dizer que a maioria, mas isso cria uma percepção na população, sobretudo na população jovem, que todo mundo está usando, então também vou usar. E que não corresponde ao fato. Eu acho que, inclusive, curiosamente, a gente aqui vai ver mais no ano que vem, mas há indicações de que, por exemplo, o consumo de cigarro eletrônico na Califórnia caiu com a pandemia. Por quê? A garotada não estava na escola, a garotada não estava com aquela impressão que todo mundo está usando. E o uso de cigarro eletrônico na Califórnia, entre jovens, né, não é tão alto assim. Quer dizer, o uso de cigarro é baixíssimo, é tipo 1,2%, e o uso de cigarro eletrônico é em torno de 8%. Quer dizer, 92% não estão usando. Mas a gente vai deixando que a indústria domine o discurso, e eu acho que o que precisa, sobretudo, é que seja uma decisão tomada baseada nos dados epidemiológicos, nas necessidades de fortalecimento do controle do tabaco no país e nessa avaliação de risco-benefício, que, no momento, o Brasil não está sofrendo, a população brasileira não está sofrendo com a regulamentação atual, que é de proibição até ou se a indústria resolver
que queira promover como cessação, o que até agora não aconteceu. Mas eu deixo a palavra aí para quem sabe mais do assunto. Você está sem som, Valesca? Que fez um barulho grande aqui, mas nosso tempo é até 16h50, não, Bruno? É isso que eu acho que no início você comentou. Então, vou passar a pergunta, enquanto não tem ainda uma pergunta no chat, nem comentários e tudo. Então, perguntar ao André, né? André, pois é, essa questão, eu ia até falar dessa questão do cigarro eletrônico explodindo ou não explodindo, né? Que realmente o discurso da indústria, a gente já conversou muito sobre isso, que começa dizendo, não, o cigarro eletrônico está em toda parte, com isso eles vão pedindo para a gente só reconhecer, regulamentar. Mas aí vamos perguntar outra coisa, que eu acho que tem a ver com esse congresso. Né? Congresso de Epidemiologia, e nós, epidemiologistas da saúde pública, a gente tem como nosso maior carro-chefe, nossos estudos, assim, nos liga de uma... Travou, né? Travou. Para mim, acho que a Valesca e o André, os dois. André, você está travado? Bom, então, enquanto a gente está esperando a Valesca e o André destravar, a Valesca tinha perguntado, Mônica, você pode querer acrescentar um pouco a questão do aquecido, né? Que no Brasil é considerado junto, né? Porque é pelo dispositivo, e eu acho que o aquecido, então, é menos complicado, eu acho, de regulamentar, porque é tabaco, né? E o convênio marco inclui como tabaco, a Convenção Quadro diz que é tabaco, então não deveria nem ter questionamento, todas as medidas aplicáveis teriam que ser aplicáveis se algum dia chegasse a ser permitido, que no momento não é, e não existe nenhuma evidência epidemiológica que vale a pena inserir. Inclusive, a maioria dos países é um uso muito pequeno, se não me engano, o Japão, talvez a Coreia, são os únicos 2 países que estão com maior sucesso. Pronto, voltou a Valesca. Voltei nessa, caí, desculpa. Então, eu estava perguntando, André, a gente só tem poucos minutos, né? O que ele acha que esse é um congresso que aborda principalmente a questão de inequidade, determinantes sociais, pobreza. Então, o que você vê, assim, como é que você vê os pobres na epidemia, inclusive comentando a questão do cigarro eletrônico? E até se alguém da mesa quiser comentar, a Estela, a Mônica, eu acho assim, os pobres são quem mais fuma. A epidemia muda, eu acho que basicamente aumenta ou diminui, um pouco em função da pobreza também. Então, a gente vive uma situação de maior pobreza no país e as maiores prevalências, de um modo geral, e em pobres, eu acho que tem uma relação muito próxima com a pobreza. Eu queria a sua opinião sobre isso e o que você vê e recomendaria em relação a essa questão. Inclusive, em relação ao cigarro eletrônico, você fazer um comentário, que é o tema que nós estamos vivendo e aprendendo com ele ainda, né? Muita coisa. A questão do cigarro eletrônico, relacionando com a questão da pobreza, né? da concentração da proporção de fumantes entre as pessoas de baixa escolaridade, é algo interessante, porque parece um pouco quando começou a epidemia do tabagismo, que ela começou, por exemplo, entre os homens, né, que na época tinha maior poder aquisitivo e tudo, e depois, com a emancipação das mulheres, com essa maior popularização, ela acabou chegando a epidemia também nas mulheres. Né? Então, assim, nesse momento, o maior consumo ele ainda está acontecendo nas pessoas que é baixo, mas está acontecendo nas pessoas de maior poder aquisitivo, né, no Brasil. É até interessante, porque assim, essa questão que a indústria do tabaco fala, né, que assim, ele vai ser útil para a cessação, o que já seria um problema, porque é um produto que, neste momento, ele tem assim, ele não tem essa barreira econômica, vamos colocar assim, para o pobre poder usar. E o jovem, né, que ele fala o seguinte, não, aquele jovem que já iria começar a fumar, vai ser menos nocivo porque ele pode começar a fumar um produto, digamos assim, teoricamente menos danoso. Esse dado também, essa informação também não se sustenta, também é falaciosa. Eu não mostrei, mas assim, o que está acontecendo é que
a população que está mais usando é a população de não fumantes, de um perfil que não é o perfil do fumante atual, ou seja, um perfil mais concentrado em mulheres e de maior poder aquisitivo. Então, ela está trazendo uma nova população que não existia, de jovens, e que depois, por essa evolução, né, digamos assim, dos estágios da epidemia, pode chegar com mais facilidade a uma população mais pobre, por exemplo, mais vulnerável. Né? Então, quando tiver essa maior popularização e começar a ser vendido com mais facilidade, se for liberado. Então, esse seria um impacto muito ruim, né, para o andamento da nossa epidemia. A gente tá colocando um perfil que hoje em dia não existe e que pode piorar ainda mais um cenário que a gente está lidando com desafios. A gente viu que se você tem um produto que é fácil de ser, se o jovem tentar comprar, ele vai conseguir, porque isso é o que está acontecendo atualmente com o cigarro convencional. A gente tem dificuldade, a gente ainda tem desafios para a implementação da política de proibição de fumar em espaços coletivos fechados. Né? A gente tem que lidar com a interferência da indústria do tabaco. Então, a gente tem muitos desafios que nos deixam um campo muito perigoso, e a população mais pobre é sempre a mais vulnerável para todos esses desafios. Pouco tempo agora para encerrar, né? Eu queria fazer uma pergunta também para a Mônica, que é sobre os desafios das redes sociais. Obrigada, André. É porque assim, eu vejo a ACT utiliza as redes sociais maravilhosamente bem. Eu acho impressionante. Parabéns a vocês. Assim, acho uma maravilha as ações de comunicação nas redes sociais de vocês. Feliz e fico. Mas como é que você vê o oposto, né? Como é que você tem visto, o que você entende, como é que a gente enfrenta as redes sociais que são usadas também pró-tabaco, como é que você pensa isso e o que você poderia comentar assim nesse... A gente só tem... Eu não sei se a gente pode ganhar mais 4... Tem 4 minutos, pelo menos. Não, rapidamente. Era exatamente isso que eu ia comentar, né? Eu acho que a gente tem um grande desafio aí também em relação às redes sociais, porque... tem sido feito, né? Apesar de ser proibido qualquer forma de publicidade, promoção ou venda, né? Seja de cigarros convencionais ou de produtos eletrônicos para fumar nas plataformas digitais, o que se observa é que isso está acontecendo, né? De uma forma ilegal. Então, você encontra facilmente para vender produtos tanto de cigarro convencional, quanto produtos eletrônicos, né, em plataformas, e nos surpreendeu, nós até fizemos um relatório a respeito disso, quando descobrimos que eles estavam sendo vendidos e entregues, por exemplo, por plataformas delivery, né, como iFood, como Rappi, como esse tipo de plataforma que acaba tendo um acesso muito fácil, não tem nenhum tipo de controle, né, a respeito do usuário, de quem está solicitando ou quem está recebendo esse material, por mais que a plataforma possa ter, às vezes, até uma política dizendo que esse tipo de produto não deve ser vendido ou tem restrição para menores, etc., você, na prática, não existe esse controle. Então, eu acho que é um grande desafio, né? Não só pela questão da venda, da entrega, da facilidade de acesso que acaba sendo promovida através da internet, como a gente tem agora também o uso desse espaço, né, pela própria indústria do tabaco como forma de promover o seu produto, né? Então, você tem a contratação dos influenciadores digitais, né, para poder aparecerem fumando ou deixando ali o cigarro, ou então aparecer usando o cigarro eletrônico. Você tem iniciativas que estão sendo constatadas dentro da própria rede, como a TikTok, que tem um público-alvo maior voltado para crianças, né? E pré-adolescentes, e você vê ali uma série de promoções sendo realizadas. Então, esse é um desafio muito grande que a gente tem, eu acho, para o futuro, né? A gente tem alertado, né, como eu falei, produzimos materiais sobre isso, fazemos denúncias junto à Anvisa, junto ao Ministério Público, mas é um fato que ainda não existe uma forma eficaz, né, de ter um maior controle, fiscalização ou punição em caso de violação das normas que a gente tem
no Brasil em relação a isso. Então, acho que esse vai ser também um grande desafio que nós vamos ter em relação ao futuro. Bom, então, obrigado, Mônica. Obrigada a todos. A gente tem que encerrar, né? Agradeço muito aos palestrantes, queridos amigos, muito bom para mim foi o encontro. Agradeço também o apoio, né, do Bruno, Josué, Arthur, que nos ajudaram bastante hoje, né? E a toda a audiência dessa sala, tá? Eu espero que a gente tenha outras oportunidades tão bacanas como essa de estarmos aqui. E nesse congresso, que também é uma coisa importantíssima para nós, né, que somos epidemiologistas, e que traz um tema da inequidade como uma questão super importante. Então, e ser do tabaco uma das maiores causas de inequidade no mundo, né, e no Brasil também, né. Então é isso, gente, tchau, e muito bom esse encontro, tudo de bom para todos, tá?